Cultivo Online, capítulo 251. Técnicas da alma. Depois de preparar o jantar, Meixiu voltou ao quarto de Yuan para alimentá-lo. Porém, ela ficou um pouco nervosa ao entrar no quarto dele no início, temendo aquela atmosfera desconfortável que ainda permanecia em seu corpo. Yuan parou de cultivar no momento em que percebeu Meixiu parado na frente de seu quarto. Algum tempo depois, Meixiu começou a alimentar Yuan com 3 tigelas de sopa. Depois que Yuan engoliu as 3 tigelas de sopa com facilidade, Meixiu enxugou suavemente os lábios com uma toalha molhada. Permita-me limpar seu corpo agora, disse Meixiu com uma voz um tanto trêmula. Ok. Meixiu começou a desabotoar o pijama personalizado de Yuan e começou a enxugar seu corpo com uma toalha quente e úmida. O corpo dele está ainda mais refinado e musculoso do que da última vez. Como funciona o corpo dele? Meixiu se perguntou enquanto limpava cada canto do corpo dele antes de passar para as áreas inferiores. Meixiu engoliu em seco nervosamente enquanto limpava cuidadosamente a parte inferior de seu corpo, tentando o seu melhor para evitar outro acidente como da última vez. Poucos minutos depois, Meixiu abotoou as roupas antes de sair do quarto para se limpar. Enquanto isso, Yuan voltou a cultivar. Depois de lavar a louça e tomar banho, Meixiu visitou Yuan mais uma vez antes de dormir para ver se ele precisava de alguma coisa. Boa noite, Meixiu. Boa noite. Assim que Meixiu foi dormir, Yuan começou a absorver a energia espiritual da área. É porque estamos vivendo em um lugar mais elevado que há mais energia espiritual aqui? Yuan se perguntou ao perceber que, comparada à sua antiga casa, a energia espiritual neste lugar era mais abundante. 1 hora, 2 horas, 3 horas. O tempo passou em uma velocidade relâmpago enquanto Yuan se entregava profundamente ao seu cultivo, alcançando outro avanço e alcançando o 4º nível do guerreiro espiritual. Nesse ritmo, vou alcançar meu cultivo no Cultivation Online, Yuan pensou consigo mesmo. Espere um segundo. Yuan de repente percebeu. Se eu pudesse usar o sentido divino quando sou apenas um guerreiro espiritual no cultivo online, talvez eu também consiga usar o sentido divino neste mundo com meu cultivo atual. Yuan podia sentir seus batimentos cardíacos acelerando imediatamente após esse pensamento. E se ele puder usar o sentido divino para ver novamente? Dessa forma, mesmo que ele não consiga se mover, ele poderá pelo menos ver o que está ao seu redor. Com esse pensamento em mente, Yuan imediatamente começou a tentar usar o sentido divino. Vamos ver, sentido divino. Yuan tentou replicar a sensação que teve quando usou o sentido divino no Cultivation Online. Mas depois de tentar por alguns minutos sem nenhum resultado, Yuan desistiu por um momento. Por que não posso usar o sentido divino? Eu tenho que alcançar o mestre dos espíritos antes de poder usar o sentido divino, como Xiao Hua disse uma vez. Yuan se perguntou consigo mesmo. Assim como ele não conseguiu avançar imediatamente para guerreiro espiritual de aprendiz espiritual sem a iluminação que teve no jogo, talvez ele também não possa usar o sentido divino até que seja um mestre espiritual. Ou talvez eu simplesmente não esteja acostumado com o sentido divino o suficiente para usá-lo no mundo real. Eu deveria praticar no Cultivation Online depois do café da manhã e tentar novamente mais tarde. Meixiu acordou cedo para preparar o café da manhã. Depois de alimentar Yuan, ela foi para a escola com Yu Hou, enquanto Yuan entrou no Cultivation Online para praticar seu sentido divino. Xiao Hua, há algum truque para aprender o sentido divino? Yuan decidiu perguntar ao especialista antes de fazer qualquer coisa. Infelizmente, assim como a iluminação, o sentido divino é algo que alguém aprende naturalmente quando alcança o mestre dos espíritos. Claro, existem gênios que aprendem o sentido divino antes disso, como o irmão Yuan, essas pessoas são muito raras. Xiao Hua disse a ele. Entendo. Então há alguma maneira de praticar o sentido divino para torná-lo mais forte? Ele então perguntou. Contanto que você continue usando, você melhorará naturalmente. Embora existam métodos para treinar o sentido divino, e isso é cultivar técnicas da alma. Técnicas da alma, como elas são diferentes em comparação com as técnicas normais de cultivo? Como o nome sugere, a técnica da alma treina especificamente o espírito e a alma. No entanto, essas técnicas são muito raras e mesmo as técnicas da alma de nível mais baixo podem valer mais do que técnicas de cultivo de nível celestial. O que? Eles são tão valiosos? Yuan ficou chocado ao saber disso. Claro, embora seja relativamente fácil para um cultivador treinar seus corpos físicos e suas bases de cultivo, treinar sua alma é uma questão totalmente diferente. E sem a técnica adequada, há uma grande chance de danificar sua alma, um risco que nenhum cultivador são ousaria arriscar, já que uma alma danificada geralmente significa morte instantânea sem chance de reencarnação. Xiao Hou disse. E ela continuou. Treinar a alma de alguém é um assunto muito delicado que requer extremo cuidado e atenção, pois um único erro pode custar até mesmo a um imortal a vida inteira. Imortais e reencarnação, eles realmente existem? Yuan não pôde deixar de perguntar. Embora os imortais sejam definitivamente muito reais, a reencarnação, por outro lado, não há nenhuma evidência sólida de que exista. No entanto, muitos, se não a maioria dos cultivadores, acreditam na reencarnação, disse Xiao Hua. Entendo. Obrigado, Xiao Hua. Vou praticar meu sentido divino da maneira normal.
Já que não tenho uma técnica da alma e não tenho vontade de tocar em algo tão perigoso sem mais conhecimento. Xiao Hua ajudará o irmão Yuan. Xiao Hua disse. E ela continuou. Sente-se e ative seu sentido divino. Yuan assentiu e seguiu as instruções dela. Uma vez sentado na posição de lótus, ele fechou os olhos e ativou seu sentido divino. Agora tente expandir seu sentido divino até que você não consiga mais expandi-lo. A voz de Xiao Hua ressoou. Alguns momentos depois, Yuan expandiu seu sentido divino até atingir seu limite, sentindo-se como alguém tentando esticar os braços sem se mover. Bom, agora mantenha seu sentido divino assim até que você não consiga mais aguentar. Irmão Yuan. Isso melhorará sua resistência e força ao mesmo tempo, disse Xiao Hua a ele como um palestrante.